Olá, meus amores, tudo bom? Como vocês estão? Hoje estamos no nosso primeiro Lampertcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Rosângela Lampert, tricologista e nutrigeneticista, e a gente está com algumas novidades de 2026 e a gente vai trazer em primeira mão para vocês, como eu estava comentando antes. A ideia é os próximos podcast a gente fazer ao vivo pelo YouTube com sorteios. Hoje é o primeiro, está sendo gravado e com o nosso convidado especial, Rubens Henrique. Eu tô aqui, eu tô muito feliz, né? Depois de mais de um ano, desde o início do ano passado eu venho falando com fornecedores, buscando parcerias para começar esse projeto que eu queria tanto, porque eu gosto muito de liberdade. Então, eu amo liberdade. Então, como eu ia fazer para poder, por exemplo, viajar? Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer o mundo, de conhecer a história do mundo, de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, de me conectar com todas as pessoas do mundo, do Brasil, de todos os países, todas as nações da Terra. E eu tenho uma mensagem espiritual muito grande para dar para o mundo, para a Terra. E a Lampert é uma forma em que eu posso me expressar, começar a falar essa mensagem e falar do impacto do exercício físico, porque o exercício físico ele ajuda muito, ele me ajudou muito. E a Lampert também é uma forma de eu conseguir viajar, conhecer lugares diferentes e ao mesmo tempo poder trabalhar. Isso, exatamente. Quando eu pensei na Lampert Fitness, para quem tá chegando agora, conhecendo a gente agora, a Lampert Hair Clinic, a gente já está no mercado há 13 anos. Então, a gente atua olhando para as causas do sintoma dos pacientes que nos procuram para essa parte de tratamento de alopecia, dermatite, psoríase. E no decorrer de todos esses anos, a gente foi criando um método, que eu chamo o método da Lampert, que é os 7 pilares do sucesso do tratamento capilar e sistêmico. Porque eu entrei na área por conta, né, da minha queda. No início eu só queria salvar o meu cabelo, quem me conhece há mais tempo sabe. E eu fui entendendo que não é só tratar o couro cabeludo, e sim olhar para esse organismo como um todo. E a gente criou o método olhando para o pilar da alimentação, da água, sono, exercício físico, a parte de suplementação emocional e a aplicação dos ativos tópicos. E a ideia da Lampert Fitness Codes nasceu do trazer uma possibilidade para esse paciente, trazer uma consciência, mas de uma forma real, para incentivar ele a praticar exercício físico, e como o Rubens Henrique falou, o exercício físico mudou a vida dele e mudou a minha também, em muito sentido, mudou a vida da nossa família. O quanto isso é importante, e eu quis levar isso para as pessoas também, sabe? De você ter isso no teu dia a dia, mas não só como uma roupa fitness, mas como um propósito da marca, como a Lampert de olhar pro todo, pro ser, sabe? E mostrar para você que, às vezes, assim, não é grandes mudanças, mas pequenos detalhezinhos que você vai fazendo na tua vida, e isso realmente vai impactando positivamente não só você, mas as pessoas que vivem à sua volta. Na realidade, é o que a gente vive, né, no dia a dia de prática de exercício físico, do cuidado da alimentação. E aí isso fazia uns 2 anos ou mais que eu estava com isso em mente. E eu lembro no ano passado, dia 18 de janeiro, eu e o Rubens Henrique, em uma conversa, eu falei para ele assim, eu falei, cuida da parte da Lampert Fitness para mãe, porque eu tenho inúmeras tarefas, então assim, ter mais uma tarefa ficava um pouco, digamos assim, complicado, e a gente sabe que para fazer todo esse trabalho que você fez, né, nesse 1 ano até a gente chegar aqui, demandou de muito tempo. E eu falei isso para ele e ele aderiu, e eu fiquei muito feliz, porque eu sempre, na realidade, quando eu vim para essa área de embelezamento, o que eu queria era poder ter mais tempo com os meus filhos. E demorou muitos anos para isso acontecer, sabe? E era o meu sonho poder ter os meus filhos trabalhando junto comigo. E hoje a gente vive isso.
E você cuidar da parte da Lampert Fitness foi essencial para isso tudo acontecer. Claro que tem uma participação da família como um todo, de inúmeras pessoas que não teria como a gente falar aqui a participação do Mano em si. O Rodrigo, que não pôde comparecer hoje no nosso podcast, mas no próximo ele vai estar, com certeza, ele vai estar com a gente. E conta um pouquinho como foi receber essa missão e cumprir essa missão de cuidar da Lampert e trazer essa realidade que hoje está aqui. Primeiramente, eu gosto muito do que eu tô fazendo. Eu fico muito feliz. E eu tava, no início do ano passado, ainda tava trabalhando na lanchonete do meu pai. E eu ganhava um salário lá. E eu vou abrir o jogo, né? A gente quer ganhar mais dinheiro. Com certeza, sempre. E como a gente... Esperar é benção. Como a gente vai ganhar mais... Porque, na verdade, eu tenho uma ambição muito grande. Por exemplo, eu quero viajar para países da Europa, para países asiáticos, para os Estados Unidos. E para isso eu vou precisar de dinheiro. E eu quero viajar o mundo, porque eu tenho essa vontade de conhecer o mundo. De conhecer as pessoas, né? E a Lampert era uma forma que eu ia conseguir ganhar mais dinheiro e conciliar isso com uma coisa que eu gostava, que era exercício. Eu sempre fui vidrado em exercício, desde criança. Tipo, gosto de ir na academia, natação, corrida. Esse ano eu tô treinando pro triatlo, né? Excelente. E que nem você falou, não é uma coisa grande. Você não vai resolver tua vida do dia pra noite. Mas pequenos hábitos que você muda, eu nunca fumei, nunca bebi, mas sei lá, você é fumante e parou de fumar. Você bebia quase todo dia e parou de beber. Então coisinhas assim que você vai arrumando na sua vida e o teu futuro, o teu eu do futuro vai agradecer por você estar fazendo isso, né? E eu acredito que esse ano eu tô vencendo muita coisa que ano passado eu não tava conseguindo vencer ainda, mas foi graças ao esforço do que eu fiz ano passado. Por mais que ano passado eu não tivesse conseguindo vencer definitivamente alguns vícios, alguns problemas que eu tinha, foi graças ao esforço que eu tive ano passado que esse ano eu tô conseguindo. Então é isso, você se tornar uma versão cada vez mais aprimorada de si mesmo, de alguém cada vez mais forte, alguém cada vez mais confiante, e ganhar dinheiro também, porque isso é importante, pra gente poder fazer as coisas que a gente gosta, né? A gente precisa de dinheiro. E ao mesmo tempo não cuidar da saúde, ter uma vida equilibrada, alimentação, sono, porque isso vai melhorar o teu humor, a tua autoestima, né, a tua autoconfiança. E também uma coisa, né, que eu acho importante é a mensagem, o propósito. Que a Lampert tem a questão das roupas fitness, do suplemento, que a gente vai lançar daqui a alguns dias também. Mas a gente tem uma mensagem, um propósito muito maior por trás disso. A gente pensa em fazer coisas grandiosas, não só para nós mesmos também, mas para o mundo à nossa volta. Eu tenho um lema e eu fiquei muito feliz com a Lampert porque era algo que eu podia colocar os meus lemas, os meus legados ali e falar, por exemplo, a humanidade é uma grande família e o planeta Terra é a nossa casa. A nossa conexão com o todo, a nossa responsabilidade com as pessoas, porque a gente vive num mundo onde a gente compartilha a existência, a vida com mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta hoje. Então a gente tem uma responsabilidade com cada uma delas. E por isso que a Lampert tem uma missão grandiosa, porque justamente por esse foco na biologia, a gente tem planos futuros, né? Da edição do DNA, de como isso pode ajudar a humanidade como um todo. Eu tenho a árvore da vida, né? A própria árvore da vida que a gente fala. Bem na hora que eu falei, ela apareceu, a árvore da vida. De conseguir criar plantas que vão se desenvolver no deserto para poder conter a desertificação. Porque o deserto ele vai se expandindo. Eu tenho falado isso com a minha mãe. Porque o deserto ele continua crescendo. E se ele continuar crescendo, a vegetação vai morrer. E isso vai ser problemático para o planeta. Como a gente vai criar uma planta, uma árvore, que vai conseguir se desenvolver nesse meio
para poder ajudar as pessoas que vivem em climas desérticos, né? Trazer um solo mais fértil, onde a gente vai poder plantar mais, onde a gente vai ter mais alimento e, consequentemente, menos fome. Então, a edição genômica pode ser um grande trunfo para resolver os problemas da humanidade como um todo. E vamos trazer um episódio aqui só sobre CRISPR, só sobre edição genômica. Se você está acompanhando a gente há pouco tempo e ainda não conhece a tecnologia do CRISPR, que é a edição genômica, que é algo que eu acredito que nos próximos 5 anos aí vai ser algo, tipo, realmente a grande maioria das pessoas vão ter acesso, vão ter condições. É algo que realmente vem revolucionando as ciências. Claro que requer mais pesquisas, mas é algo totalmente possível. Então, aguardem. A gente está só iniciando esse ano, né? Falando da parte da Lamport Fitness, da suplementação, mas os próximos anos o universo já determinou grandes bênçãos para a nossa vida e para a vida da população em si. E isso que você falou, sabe, Rubens Henrique, a gente compartilha muito semelhante. Interessante que a gente está lendo um livro, cada um está lendo um livro, que o livro fala a mesma coisa, só que em livros diferentes. Até ontem eu fiz um Reels falando, porque eu tinha esquecido a minha mochila no shopping com o meu livro da Realização Espontânea do Desejo. E esse livro foi um livro muito disruptivo, porque lá ele traz que somos todos um. Sim. Somos um amontoado de elétrons e informações, todos conectados, só que o nosso cérebro humano ele não tem a capacidade de perceber, de ver isso. Mas quando você silencia a tua mente, você se coloca em estado de presença, você consegue sentir essa vibração. Sim. E eu esqueci a mochila no shopping no sábado. E eu tava bem na página que fala de você trabalhar a tua intenção com clareza do propósito e você confiar que ela vai se realizar. Porque quando é algo bom para você e para as pessoas envolvidas, isso vai acontecer em um momento do tempo, que é a frase que eu tenho. Tudo já existe um momento do tempo. A única questão é que a gente está indo de encontro, né, a esse algo maior. E eu mentalizei que eu ia receber a minha mochila de volta com todos os meus pertences, e assim foi. Ontem de manhã eu fui lá no shopping, peguei minha mochila com todos os meus pertences, e o Rubens Henrique está lendo um livro da Cabala que fala sobre a realização dos sonhos, dos desejos. Usando a Cabala. Isso. Então, na realidade, são livros diferentes, mas com a mensagem semelhante. E por trás dessa criação da Lamport Fitness Code, das fibras prebióticas para melhorar a integridade intestinal do paciente, do trabalho que a gente faz na clínica, de olhar para o paciente como um todo, de realmente cuidar daquele ser humano que chega ali, que senta na tua frente, que ele tem uma dor muito além da perda capilar. Eu sempre falo isso, que a tricologia sistêmica, e eu falo que o meu cabelo me deu oportunidade de olhar para a minha vida, de ser uma pessoa melhor, de cuidar mais da minha saúde, e é isso que eu faço, que eu vivo e que eu levo para as pessoas. Mas é essa mensagem exatamente, o propósito por trás é algo muito maior. É algo muito maior, mas claro, são etapas, são fases que a gente vai vivendo, e o universo vai colocando as pessoas adequadas para vir fazer parte do propósito. E é o que a gente está fazendo hoje com a Lamport Fitness Code, buscando pessoas que vivam esse propósito, que também querem fazer da sua vida algo melhor e querem compartilhar para as pessoas à sua volta. Que a gente vai somando essa energia, né? E a gente vai realmente fazendo que o mundo que a gente quer que seja melhor começa pela gente. Mas conta um pouquinho de como foi essa trajetória até... Eu vou fazer 2 perguntas, mas assim, para você responder de forma separada. Do ir atrás dos fornecedores, conseguir, porque foi tudo muito, né, o universo criando, né, desde etiqueta, desde tecido, fala um pouco do tecido pra gente, que a gente tá curioso para, né, o pessoal tá curioso para saber o porquê do tecido.
E aí depois você conta um pouquinho da tua trajetória de vida no esporte. O que o esporte representa, né? De onde você saiu e onde você está hoje com o esporte, porque isso faz diferença. Então, traz um pouquinho dessa parte da trajetória até chegar, do início que você recebeu essa missão de cuidar da Lampert no ano passado e até agora. Como foi esse desenvolvimento? Você cresceu demais. Você cresceu assim, se agigantou. Tipo, um orgulho de ver você fazendo as coisas acontecer, fazendo o que precisa ser feito, tendo as ações. Tá, vamos começar com a escolha do tecido, as estampas, né? A construção da roupa, né? Das nossas peças. O tecido escolhido foi o tecido de poliamida. O tecido específico é o Aqualite. É um tecido que tem proteção contra raios ultravioletas. Então, caminhada na praia, caminhada no parque, treino na academia, treino de corrida, dia a dia. Para quem tipo trabalha como pedreiro, jardineiro, serviço pesado, né, serviço braçal, essa roupa é a melhor roupa que tem, muito melhor que roupa de algodão, porque ela não deixa cheiro, ela é leve, confortável, fresquinha. E a escolha da poliamida foi tomada por conta que eu sou uma pessoa que ama muito a natureza. Tanto, né, que a gente tava falando da cabala, ela é a árvore da vida. Eu acabei de falar, né, para conter criar árvores para conter o avanço do deserto, né? Eu amo muito a natureza, eu amo muito árvores, amo muito ir em praia, cachoeira, montanha, tudo que for natureza eu amo. Eu amo muito, eu gosto muito. E eu me conecto mais. Às vezes eu posso estar estressado como for. Eu gosto muito de subir o Morro da Antena, que é um morro que tem aqui em Jaraguá, né? Quem é de Jaraguá sabe. Eu gosto muito de subir. E quando às vezes eu tô estressado, eu vou subir o morro. Eu posso estar estressado, ansioso, do jeito que for, mas é só se eu subir o morro, eu vou voltar de lá como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse deixado 200 quilos lá em cima e tivesse descido para baixo de volta. Porque é um lugar que te traz paz. E a natureza, ela te traz paz. E a poliamida, ele é um tecido biodegradável, diferente do poliéster, por exemplo, que é um tecido mais sintético. Então, ela se degrada mais rapidamente na natureza, ela demora de 5 a 7 anos, né, para se degradar no meio ambiente. E justamente por essa questão, né, tipo, de poder, como a gente vai ter uma empresa grande, porque a gente vai crescer, abrir novas lojas, abrir fábricas. E como que essa empresa, do tamanho que vai ser a Lampert, que vai se expandir para o Brasil, para o mundo, e eu gosto de falar, né, no futuramente até Marte, né, que um dos propósitos que eu tenho com a Árvore da Vida é criar uma árvore que vai conseguir crescer no deserto, mas que vai conseguir crescer em Marte também, porque para Marte abrigar a vida, vai precisar de oxigênio. E quem fornece oxigênio? Quem é capaz? Quem que pode fornecer oxigênio melhor do que árvores, melhor do que plantas, né? Então, esse era o grande propósito, né, da árvore da vida. E justamente o tecido foi escolhido por esse amor que eu tenho à vida, à natureza. A gente fala, né, a mãe tá falando que a gente é conectado com tudo. E creio, eu creio muito nisso, que a gente tem algo dentro de nós que está esperando para ser despertado e que a separação é uma ilusão. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. Nós não somos um e a mãe é outro. Não, nós somos todos uma peça, um canal só. E um canal só do Criador. E o livro que eu tô lendo, que a mãe tocou na tecla ali do livro, que os dois livros tem formas diferentes de falar, mas a mensagem, a essência é a mesma, é que a gente tem um eu superior e o tempo é uma ilusão. Tudo que nem a mãe falou, tudo já existe em um momento do tempo. Então, o eu superior já tá mandando mensagens pra gente aqui, pra como a gente vai conseguir despertar e evoluir mais ainda no nosso processo de vida, né? Nessa encarnação. E você é tudo que você já foi. Todas as encarnações passadas, você ainda é, né? E agora respondendo a segunda pergunta, que é do exercício,
Em 2019, eu tinha 17 anos. Eu comecei a dar os primeiros sinais em 2018, mas em 2019 foi que se acentuou. Eu tive uma depressão e eu precisei tomar remédio. E eu era alguém super magro. Se eu não me engano, na época, antes de eu começar a engordar, eu pesava 60 quilos ou menos. Eu era bem magrinho, assim. E eu comecei a engordar por conta do remédio. E comecei a inchar muito. Fiquei gordinho, assim. Cheguei a pesar 86 quilos. Não parece ser muito 86 quilos, mas eu sou alguém que tem 1,70 m. Então, 86 quilos para quem tem 1,70 m já é bem cheinho, né? E eu comecei a fazer, por exemplo, eu cheguei uma hora, não, eu preciso mudar. Daí, lá por novembro de 2021, eu tava com 19 anos já, indo pros 20. Eu pensei, não dá pra eu ficar assim, eu vou precisar mudar os meus hábitos, mudar a minha vida, né? Como é que eu engordo mais ainda, fico mais gordo ainda que eu já tava, e sigo um caminho de obesidade, ou eu resolvo, não, agora eu vou me emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, praticar exercícios, né? E eu comecei cortando refrigerante. Eu lembro que eu cortei o refrigerante, tanto que até hoje eu não tomo mais refrigerante. Já vai pra 5 anos esse ano sem refrigerante, né? E eu gostava de tomar muito refrigerante no almoço e isso acabava facilitando, né, pro ganho de peso. Daí cortei refrigerante, comecei a fazer no início não fazia academia de musculação, fazia alguns exercícios de calistenia, por exemplo, barra e a North não conseguia fazer por conta do meu peso e eu tinha muita pouca força, por causa que meus músculos não eram, né, eu não treinava os músculos, né. Mas daí eu fui correndo. Daí em 2022 fiz minha primeira corrida em julho, foi a corrida da Unimed aqui em Jaraguá. Eu não consegui ganhar pódio porque na primeira corrida, fiquei em quarto da minha categoria, mas tive um resultado muito bom. Eu fiz a 3,37 por quilômetro em 5 quilômetros, né? Foi muito incrível. E eu daí eu comecei a fazer academia, né, comecei a conhecer mais pessoas, conheci amigos na academia, né? Comecei a treinar mais o meu corpo. E daí não parei mais, porque a saúde é algo que a gente vai ter que cuidar pelo resto da vida, né? Alimentação, sono. Se a gente quiser estar bem, porque o nosso corpo, o nosso intestino, como a gente fala, né? A mãe fala do eixo intestino-cérebro, dita as regras pro corpo inteiro. Então, se você tem um estilo de vida saudável, o seu humor, a sua resiliência emocional, tudo vai ser melhor. E a gente tem uma coisa, né, muito importante, que normalmente o pessoal separa. Ciência e religião. A gente quer unir as coisas. A gente tem a parte da ciência, da mãe que estuda o eixo intestino-cérebro, das roupas fitness, de ajudar as pessoas com a nutrigenômica, né, os painéis genéticos, os painéis de hipersensibilidade alimentar, a prática clínica. Mas ao mesmo tempo que a gente tem a ciência, a gente tem a espiritualidade. Sim. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Exatamente, seres espirituais vivendo uma experiência terrena e a separação é uma ilusão. A verdade é que nós somos conectados. E quando você expande, você auxilia outras pessoas a expandir. O mito da caverna. Uhum. Tem luz lá fora. Sim. Então você vê e não importa se o outro quer te apredejar porque você viu. Você vai continuar falando, você vai continuar trazendo. E muitas vezes, assim, esse livro me ajudou muito porque eu tinha alguns insights que parecia muito fora. E aí, quando eu li, esse livro é do Deepak Chopra. Quem ainda não leu, eu recomendo. Eu falei, gente... É incrível, porque assim, lá na página 60 tem essa frase, tudo já existe um momento do tempo. Eu falei, é isso. Então porque às vezes você tá vivendo uma experiência, você tá tão envolto nisso e tá se sentindo tão bem que você quer trazer outras pessoas, né? Seja para prática de exercício, seja para cuidar da alimentação, seja para cuidar do sono, seja, enfim... Mas às vezes parece assim tão distante para outras pessoas.
quando você confia, quando você acredita nisso, você faz, você vive e você mostra que é possível dentro de uma rotina corrida, com casa, com filho, com trabalho, com estudo, com pós, enfim. É possível você cuidar de você. E é isso que é o nosso propósito, de expandir, de levar isso para mais pessoas, e outras pessoas aderir e a gente fazendo esse grande movimento. E ao mesmo tempo que a mãe falou, né, da questão de que é possível mesmo a gente vivendo numa cidade grande, eu sempre penso, a gente não vive num monastério, né, a gente não vive num lugar isolado lá no Himalaia, a gente vive numa cidade que a gente tem que pegar trânsito, que a gente às vezes sai cedo e volta tarde, tem filho, tem casa, tem conta pra pagar, tem a questão do estudo, né? E a mãe é um exemplo disso. Que a mãe tá sempre conciliando as coisas, tá sempre tendo essa sabedoria de estudar, de procurar se aperfeiçoar, de aprender mais e ao mesmo tempo cuidar de si, não se esquecer de si mesmo, né? Sim. Desenvolver o amor próprio. A gente é o maior propósito, porque eu sempre falo assim, a gente como profissional da saúde, é incongruente você falar para o teu paciente, faz isso se você não faz. Então, primeiro você vive, você pega na mão e você fala assim, vem comigo que a gente consegue junto. E é muito isso que a gente faz na clínica, até porque às vezes o paciente fala assim, mas você gosta na academia? Eu gosto hoje. Eu gosto hoje. Mas demorou muitos anos para eu chegar nesse gostar. E o chegar no gostar foi despertar da consciência. Foi despertar do eu entender. Ou eu cuido da minha saúde, ou eu vou ter um processo de velhice que não vai ser agradável. Então, às vezes, o desconfortável de você ir para a academia, cuidar de você num primeiro momento, prefiro o desconfortável de você cuidar de você do que uma velhice desconfortável. Porque aí nem você pode cuidar de você. Você vai ter que ser cuidado. Além de você não ter saúde, você vai onerar os teus familiares, que vão estar ali por amor, é claro, mas porque você foi negligente ou falta de consciência lá atrás de não cuidar da tua saúde hoje, que é a comunidade que a gente tem. Saúde do futuro se constrói hoje. Então, eu quero, né, ter uma velhice mais confortável, mais saudável possível. A gente não sabe o dia da manhã, mas a gente faz as ações hoje para construir isso. E um dos grandes starts, como você falou, de eu ter esse cuidado a mais com a minha saúde, principalmente a parte do exercício, eu já tinha todos os pilares, alimentação, bonitinho, água, ok, porque eu sou muito disciplinada, é para fazer. E, né, como eu fazia isso para salvar o meu cabelo, então com certeza eu fazia com muito empenho. Só que o pilar do exercício ainda estava assim, não estava legal. Eu ia, mas não ia, mais faltava do que ia. E aí foi bem nessa época que a gente começou a trabalhar com os exames genéticos na clínica, que foi assim, quando eu conheci os exames genéticos, foi na pós de gastro. Foi o meu despertar. Falei, gente, é isso? Eu preciso disso para minha vida. Porque quem me segue há mais tempo já sabe, mas quem é recente, eu perdi minha mãe muito jovem. Minha mãe tinha 51 anos. Ela teve um glioblastoma, que é um câncer severo cerebral, e ela foi em 15 dias. Não deu tempo nem de raciocinar o que estava acontecendo. E aquilo me chocou demais. Me chocou pela perda e me chocou pelo fato que ela foi no dia do meu aniversário. E eu e minha mãe, a gente era extremamente conectada. Ainda somos. Hoje, ainda no banho, eu lembrei dela e conversei com ela. E aí, quando eu descobri o painel genético, eu pensei, gente, se minha mãe tivesse tido a oportunidade 10 anos antes de falecer, de fazer um painel genético e saber que ela tinha um alto risco para ter um câncer, a gente podia ter feito as ações antes. Então, é essa oportunidade que eu vejo no painel genético. Eu pensei, é por aqui que eu vou. E aí eu fiz o meu painel genético e no meu veio alto risco para neoplasia de mama e alto risco para Alzheimer. E um dos primeiros... o principal para evitar o Alzheimer é a prática do exercício físico. E eu pensei, caramba, gente, eu estou estudando tanto, o Alzheimer não vai levar o meu conhecimento. Jamais.
eu vou para academia. Então, assim, antes eu inventava desculpa para não ir, porque eu sempre era, né? Porque a gente precisa mentalizar, né? Eu era extremamente focada só no trabalho e estudo. Tanto que houve uma época que eu me sentia mal se eu não tivesse trabalhando ou estudando. Mas isso é um assunto para um outro podcast. E aí, a partir do meu exame genético e de ver ali a alta probabilidade para o Alzheimer, assim, só fazendo um adendo, gente, você ter o alto risco para uma determinada patologia, no caso, para mim, para o Alzheimer, não quer dizer que você vai ter. O que a gente fala da genética? A genética, ela não é destino, ela é uma consequência. Então, o fato de você ter um alto risco não quer dizer que você vai ter, mas o que dita isso é o teu estilo de vida, hoje. Um exemplo bem simples que eu falo para o meu paciente em consultório, para ficar fácil deles entender. Aqui a gente mora numa região onde o trem passa. Então eu falo assim, você está caminhando em cima do trilho do trem, você está vendo e você está ouvindo o trem vir. Então o que você faz? Você sai do trilho. Então um exame genético é isso. Eu vejo que eu tenho um alto risco e o que eu vou fazer hoje para evitar. E aí foi onde eu aderi ao exercício físico. Tipo, eu vou para academia e realmente hoje... é tão bom estar lá. E assim, bom no sentido de ver o resultado, mas bom no sentido da minha superação pessoal, porque eu venci a mim mesmo. Sim. Quando eu tô na academia, é a minha vitória. Porque eu venci o eu que queria ficar trabalhando. Eu venci o eu que queria ficar estudando. E eu estou lá, cuidando de mim, sabe? E isso tem um impacto muito positivo na minha saúde. E eu sempre falo pro paciente algo. Quando você fala que você ama alguém, eu amo meu filho, eu amo, sei lá, a pessoa que está com você, eu amo meu pai, eu amo, enfim. Quando você fala que você ama alguém, você cuida de você. Porque você é o amor de alguém. Quando você for, você vai fazer falta. Então, se você realmente ama, você cuida de você. Porque tudo que as pessoas que amam você de verdade... querem é que você esteja bem. Quando você tá bem, tá tudo bem. Tá tudo fluindo. Tudo foi. E você falou ali da importância de vencer a si mesmo, né? E isso aconteceu comigo também, né? Eu passei de alguém que tinha depressão, tomava remédio, pra alguém que eu sou hoje, que eu tipo, alguém que venceu muita coisa. E a prática da espiritualidade e do esporte me ajudou muito, porque foi uma coisa que eu consegui conciliar e eu trilhar esse caminho para me tornar uma versão cada vez melhor de mim mesmo, né? Mais aprimorado, né? Uma pessoa mais consciente, mais confiante, mais forte, né? E ação, que a mãe sempre fala, né? Ação, agir. Sim, ação é o poder. Ação, clareza na intenção e ação. Ação em prol do propósito. Tô muito orgulhosa de você. Muito, 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 muito mesmo. Assim, é uma vitória em todos os sentidos. Eu sou muito grata. Como a gente sempre fala, brinca em casa. A gente fala que eu tava lá na prateleirinha das mães maravilhosas. Só tinha eu, a mais maravilhosa. E aí chegaram lá e falaram assim, eu quero essa mãe. E aí Deus falou assim, não, essa é a única maravilhosa que eu tenho. E aí ele falou, não, é essa mãe maravilhosa, eu vou cuidar bem. Gratidão por me escolher lá na prateleirinha das mães maravilhosas. E uma coisa importante que você falou também, mãe, de não se culpar por não estar trabalhando, por não estar estudando, porque na verdade você continua trabalhando, estudando, só que agora você está, além disso, cuidando de si mesmo, e é importante a longo prazo. E eu tinha muito isso, tipo, de fazer as ações, só que era algo exagerado. E hoje esse ano eu tô vencendo também, porque eu tô mais tranquilo, mais relaxado, entendeu? Claro, é importante continuar fazendo as ações, mas que nem a gente fala, tudo que é nosso vai vir a nós. Sim, vai. Claro, a gente precisa agir um pouco, mas sem pressa, sem exagero, né? Que é um erro que eu cometia nos anos anteriores, né? Sim, é uma ação concentrada, focada no propósito e tendo essa clareza de para onde a gente vai e manter, porque é aquilo que eu sempre falo, né? E repito, quando você está fazendo algo que é bom para você e para as pessoas em volta, é só uma questão de tempo.
Sim. Já existe, vai acontecer. E é isso que o propósito por trás né, de todo da Lampert é esse cuidado, é mostrar, é trazer esse empoderamento para as pessoas, trazer esse despertar, esse estado de consciência elevado de que somos todos um e cada um faz a sua parte. Houve uma época que, bem nesse tempo aí, que eu achava que eu não podia parar. E como assim que as pessoas estavam morrendo e eu não estava fazendo tudo que era para ser feito, sabe? Como se fosse salvar o mundo. E era um trauma que ficou em relação à minha mãe, porque quando ela foi, eu não tinha o menor entendimento científico do que estava acontecendo, então inconscientemente eu me culpei. Depois eu trabalhei isso, né, em constelação, trabalhei isso em terapia, né, várias formas que a gente pode trabalhar, de entender que, ok, eu também sou uma peça desse grande quebra-cabeça, que eu não estava sozinha, porque eu me sentia como se eu estivesse sozinha, e eu tinha que fazer tudo para o propósito maior acontecer. E teve um ritual do Ayahuasca em Curitiba que eu participei, que veio essa mensagem, sabe? Essa informação de que tá tudo bem às vezes eu descansar, que tem outras pessoas fazendo parte do propósito, que eu só preciso fazer a minha parte. Eu tinha também uma questão comigo, era um complexo de questão de liderança, de se eu fosse líder, é como se eu quisesse ser mais que o outro. E ali eu entendi que eu precisava assumir o meu papel de líder para os outros líderes do projeto também exercer a parte deles. Então foi algo que eu consegui vencer. E se tudo hoje está acontecendo é porque a gente vai despertando e vai fazendo as ações com essa clareza do propósito para a gente chegar onde é para chegar, para montar esse grande quebra-cabeça do universo, e cada um tendo o seu papel, a sua parte. E algo importante que você falou, e eu também tenho muito presente na minha vida, é a questão dos seus sonhos, né? Dos desejos. Até os livros que a gente falou que a gente está lendo, que são similares, eles falam sobre isso, sobre sonhos. E desde que o seu sonho, o seu desejo, ele cumpra um objetivo maior, não tem por que ele não se realizar. Ele sempre vai se realizar. E é importante sonhar, porque sonho move a gente. Ajuda a gente a levantar da cama. Por que a gente levanta da cama todos os dias, entendeu? Porque a gente tem um propósito aqui. A gente tem uma missão que a gente precisa cumprir. Então, os sonhos, pra mim, simboliza isso, né? Porque a gente tá aqui hoje. Porque eu quero ajudar também, quero mostrar o meu exemplo, quero poder viajar o mundo, conhecer novas pessoas, levar a Lampert pro mundo todo, né? E a gente mora num lugar que é muito propício para isso, que é Jaraguá do Sul, né? Que a gente vê empresas grandes como WEG, Marisol, todas elas eram empresas pequenas, mas as pessoas que criaram essas empresas, as pessoas que estavam por trás dessa empresa, sempre sonharam grande. Os próprios donos da WEG falaram, eles cresceram tanto porque eles sempre pensaram grande, eles querendo fazer mais, cada vez mais e cada vez melhor. Então, sonhar grande, persistência, perseverança, gratidão, humildade, esses valores, respeito, né? Recompensar bem os nossos colaboradores, tipo, eu sempre falo isso, eu sempre penso nisso, né, da recompensa para os nossos colaboradores, porque isso tudo, porque todo mundo vai ajudar a criar a Lampert que a gente quer. Sim. O funcionário, a pessoa que forneceu o tecido para nós, a pessoa que fez a costura, a pessoa que vai lá comprar no site, a pessoa que vai ajudar a vender. Então todas essas pessoas fazem parte desse sonho, né? E todo mundo, eu gosto de falar, a Lampert, eu até coloquei na mensagem da etiqueta das roupas, foi isso. Muito obrigado por nos dar a honra de ser nosso cliente. Você faz parte da família Lampert. E é isso, né? Porque a pessoa tá ajudando a gente. Quando ela compra, ela tá ajudando o nosso propósito, né? Ajudando a Tá gente. investindo no propósito maior. Uhum. Que é o E ao que mesmo sempre falo. tempo, cuidando da saúde dela. Ela vai ter uma roupa pra treinar,
O suplemento é um suplemento prebiótico, então vai ajudar no equilíbrio da microbiota intestinal. Então, e os pacientes, assim, tem uma base para tudo isso acontecer. Tem uma base de paciente forte que confia no nosso trabalho, que está junto com a gente, pacientes aí nesses 13 anos de Lampert, 13 anos e meio. Então, que realmente investe, confia, acredita e vem com a gente, sabe? E é isso, esse movimento que a gente está numa nova era, numa nova fase da Lampert, onde a gente está expandindo mais, buscando outros pessoas também, influenciadores que vivam esse propósito, que tenham isso em mente, que cuidem da sua saúde, que vivam isso para levar para mais pessoas. Então a gente é muito grato a toda essa base que vem com a gente, mas também os que ainda virão fazer parte e somar com a Lampert, porque a Lampert só existe porque existe pessoas que confiam e fazem com que a gente acorde de manhã, porque a gente sabe como é. Você acorda, você faz todas as suas tarefas, mas eu sempre tenho muito claro comigo o meu propósito. Eu durmo todo dia e eu acordo todo dia, e aqueles dias assim, que são os mais desafiadores, porque sempre vai ter. Eu lembro qual é o propósito, então mantém, continua, foco, disciplina, mantém, e é isso que faz com que a gente chegou até aqui e vem novas ações que vai levar a gente para um próximo nível. 2026 é um novo ciclo de colheita. Foram muitos anos plantando, a gente mantém esse plantio todos os dias, mas eu percebo que não só para Lampert, não só para toda a grande família Lampert, os que ainda virão, mas para toda essa nova forma de consciência que as pessoas estão despertando, porque um mundo que às vezes fala, está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, mas eu falo assim, você não combate você não vai contra as situações do mal, energias, enfim, negativas, você faz atuação positiva. E aí você convida mais pessoas para fazer ação positiva, e isso vai se somando. Então, assim, são forças diferentes, e quanto mais você alimenta essa energia do bem, quanto mais você se conecta com pessoas que estão nesse mesmo propósito, a gente expande mais, a gente cresce mais, a gente ilumina mais. Estão na mesma vibe, né? Sim. Então... A gente se fortalece. E a gente vai encontrando pessoas, né? Que às vezes as pessoas entram na nossa vida assim de uma forma inesperada e elas têm um propósito muito grande, né? Quantas pessoas a gente já conheceu, né? Que nem a mãe falou do João Carlos Romano, que é o treinador de Jaraguá. E a questão de a gente ter ido lá na arena, de ter visto, de ver o que é estar na arena, né? Incrível, e de como o esporte ajuda, tipo, a unir as pessoas, a conexão, a energia. Sim, a energia. É algo inexplicável quando você tá na arena, né? Foi incrível, foi uma experiência. Essa experiência que a gente teve, eu conheci o João através da academia, e a gente fez uma parceria, e através dele a gente teve esse primeiro contato de ir na arena, porque é algo que a gente não vivia. E ir lá sentir a energia, a sensação, as pessoas, naquela vibe positiva, torcendo, e sentir essa questão do esporte. O quanto o esporte une as pessoas e o quanto o esporte incentiva, o quanto o esporte traz essa energia de cuidado, de incentivo. E conectou muito com o que a gente vive. Talvez num dos próximos episódios a gente traga o João aqui para contar a trajetória dele. Tem uma história muito incrível. E tantos outros pacientes. Você que é nosso paciente está assistindo, já fala vem para o nosso podcast. Queremos que você também compartilhe a tua trajetória, a tua vitória. A gente tem casos lindos, nossa. Tem casos assim, eu sempre falo que tem paciente que
em consultório, eu me emociono muito, sabe? Tem paciente que a gente chora junto, porque ver de onde o paciente saiu e aonde o paciente conseguiu chegar, não só o cabelo, porque o cabelo é só um detalhezinho, sabe? Que a gente cuida, mas assim, do paciente conseguir dormir melhor, do paciente conseguir iniciar a atividade física, do paciente falar assim, nossa, emagreci 3 quilos nos últimos meses só cuidando da alimentação. Teve um caso bem especial de uma paciente que ela não conseguia ir ao banheiro todos os dias, ela ficava até 21 dias sem ir ao banheiro. E hoje ela consegue ir no banheiro todos os dias, sabe? Então, assim, é um caso mais lindo que o outro. Eu sou apaixonada, assim, pelo que eu faço, sabe? Eu sempre falo que a Lampert, de verdade, me deu uma oportunidade de ser um ser humano melhor. De ser um ser humano melhor, é isso. As pessoas que vêm pra Lampert tem consulta, assim, que eu falo, nossa, acho que eu devia pagar. Porque é tão curador, sabe? É tão curador e vem esses seres. Eu sempre falo que eu não tenho paciente, eu recebo visitas. Visitas maravilhosas na clínica, é muito bom. A gente quer expandir mais isso, crescer mais isso, levar para mais pessoas, para mais lugares, outros profissionais também com o método da Lampert, né? Com a parte das mentorias que a gente abriu esse ano para profissionais da área da saúde, para eles também poderem replicar o método e levar isso para mais pessoas. Enfim, tem bastante coisa. Nos próximos a gente vai trazendo mais novidades. E aí você também pode comentar, pode falar, a gente gostou disso, a gente quer ver isso, né? Tragam o tema que vocês desejam, porque na verdade esse momento aqui é para poder realmente agregar na vida de vocês. Que seja algo que realmente, essa informação fez sentido para mim. Né? Eu sempre falo assim, se o paciente assistir uma aula minha que começar a tomar um copo a mais de água por dia, se ele não tomava água, já vou estar feliz. E que nem a gente fala das pequenas mudanças. O paciente não vai virar a mãe fala isso às vezes. O paciente não vai virar um maratonista. Mas ele vai tomar um copo de água a mais por dia. Vai dormir um pouquinho mais cedo. Vai dormir um pouquinho mais cedo. Dali 6 meses... Uma fruta a mais. Ele vai comer uma fruta a mais. A pessoa vai se transformando, entendeu? Começa caminhando uma quadra. E a gente ajudar, tipo, essas pessoas a transformar vidas, né? E a gente sempre... eu ouço bastante o meu irmão agora falando. Ele quer ajudar a medicina. E a mãe também, que transforma a vida das pessoas. Que a gente vê que o estudo é importante. Muito, o estudo devolve. O estudo é importante. Só que se não tiver amor... Se você não amar as pessoas, se você não tiver vontade de realmente cuidar das pessoas, você não acaba não sendo algo bom. Você acaba não ajudando de verdade, entendeu? Então o estudo é importante, mas a caridade, o amor ao próximo também. O propósito, a missão é de fato também igualmente importante. Cuidar. E sabe que essa questão do cuidar, assim, eu sempre tive essa questão do cuidar. Mas demorou muito tempo para eu entender o porquê de tanto cuidado com o paciente. Porque quando minha mãe internou, né, uns dias antes dela falecer, no hospital onde ela foi internada, o médico chegou lá, né, e ele simplesmente deu Dramin para ela. E era um sábado, na segunda era feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, e eu não entendia nada, e eu questionei, não, tem que esperar porque não tem laboratório aberto e segunda é feriado. Tá, doutor, mas, né, não tem que fazer, não, tem que esperar. Isso era no sábado, quando a minha mãe chegou lá, ela ainda caminhava, ainda falava, ainda comia. No domingo ela entrou em coma, e quando eu fui questionar a enfermeira que precisava transferir, eu falei assim, eu entendo se vocês não têm recurso aqui, a gente precisa transferir minha mãe pro regional de Beltrão. A enfermeira falou assim, tem que ligar pro prefeito para ver se dá para transferir. Então foram várias situações da negligência do formato que eles receberam minha mãe, né? Eu entendo que talvez eles não tinham recurso, mas assim, é como se fosse, enfim, e a negligência num todo, sabe? Aquilo me machucou demais. E um tempo depois, numa mentoria de coach,
a guria que tava fazendo coach comigo, ela falou assim, por que te dói tanto quando você fala da tua mãe? E eu demorei muito tempo para entender o porquê. Era a dor de eu não ter conseguido fazer nada e pela negligência que foi sofrida. Então, quando eu decidi vir para a área da saúde, porque eu venho da área de embelezamento, eu falei assim, eu quero ser o melhor profissional da saúde. Eu quero realmente cuidar. A gente pode ter falha porque a gente é ser humano? Com certeza, né? Mas assim, na medida do possível, eu quero estudar muito, eu quero entender muito do paciente de uma forma profunda para poder fazer o melhor possível por aquele paciente. E hoje, assim, quando o paciente vem para mim, realmente eu abraço a causa, entende? O paciente vem para mim, eu vejo que às vezes, assim, demora às vezes para o paciente conseguir ter o start da consciência, porque eu sempre falo assim, só tem resultado o paciente consciente. Por quê? Eu posso, né, rezar a missa para ele. Mas se ele não fizer a parte dele em casa, a gente não vai conseguir o mesmo resultado. Então, às vezes, o paciente desperta na primeira consulta, às vezes o paciente já vem desperto, às vezes o paciente demora um tempo para despertar. Mas, assim, eu faço todo o meu possível para dizer, meu filho, acorda para a vida, né? Cuida da sua alimentação, cuida do sono, cuida da água, sabe? Porque eu sei o caminho, eu já trilhei, não só como paciente, cuidando do meu cabelo, do meu intestino, da minha saúde, mas também como profissional. E você estuda, e quando você estuda, você sabe que existe uma rota metabólica. Que se ele for por ali, o caminho é esse. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, quando o paciente senta na minha frente, eu já tenho um entendimento do todo e eu já tenho um entendimento das possíveis causas se ele não mudar a rota. E do que a gente precisa fazer para mudar essa rota. Sabe? Mas aí, claro, o paciente precisa despertar. Tanto que uma das minhas formações foi uma formação em hipnose ericksoniana, que para mim foi muito importante, mas que eu uso nos atendimentos para conseguir trazer ao despertar. Tipo, vamos cuidar da tua alimentação? A gente pode fazer um pouquinho todo dia. Teve um paciente que falou assim, doutora, eu não sei se eu vou fazer, porque daí eu vou ter que cuidar muita coisa. Eu falei, calma. Faz o que tu pode. Se essa semana você consegue comer uma fruta, se você não comia, excelente. Na semana que vem você consegue, sei lá, diminui o refrigerante. Então, vai por partes. Vai passo de cada vez. Isso, e vai construindo. Porque eu também não foi da noite pro dia. Eu demorei 10 anos para chegar no start de consciência, de cuidado que eu estou hoje. E ainda não é o ideal. Ainda tenho coisas para melhorar, e muito. Mas é uma construção que você vai vivendo. E é isso aí. A mãe falou, né, a importância do propósito, que eu já ouvi bastante, né? Às vezes o médico sequer olha no rosto do paciente para falar. Tipo... Profissionais, vamos abrir um adendo, é claro, né? Quando a gente fala de profissionais, existem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Eu, como biomédica, também vejo assim, que tem biomédicos excelentes, mas tem, às vezes, profissionais que, né, só olham para o sintoma, assim como tem outros profissionais da área da saúde que, né, só fazem uma prescrição ali e vida que segue. Isso tem um impacto na vida das pessoas, mas a gente faz a nossa parte e o possível para que outras pessoas também tenham esse olhar mais cuidadoso das pessoas, mais amoroso, mais humano. Olhando para as causas. Olhando para as causas, não só para os sintomas, que é muito importante. E então, é isso? Vamos... Muito bom, vamos fechar. Vamos fechar esse Lampertcast de hoje. Lampertcast. Convidamos vocês para os próximos. Talvez no próximo a gente já vai fazer ao vivo pelo YouTube. Teremos alguns sorteios. Tem um link na minha bio novamente, que você pode entrar para a comunidade, você pode receber as informações de forma antecipada. A gente disponibiliza também alguns links de formulário para você trazer a tua causa, para a gente ter um entendimento de forma prévia. Então, fiquem ligados. Se você ainda não segue a gente aqui no Instagram, para o pessoal da galera do Instagram,
segue a gente, compartilha e no YouTube também. E esse ano é um ano de muita bênção, de muita abundância. E é isso que a gente deseja para vocês. E se você também deseja fazer parte da família Lampert, se você também sente esse propósito na tua vida, entre em contato com a gente. Vai ser uma honra, né, ouvir as pessoas e receber mais seres de luz para fazer parte da família, fazer parte desse grande propósito, porque somos todos um e juntos a gente é muito mais forte. E também as nossas roupas, né? Que ficou passando na tela. Eu, inclusive, tô com uma hoje, que essa é a amostra. E construindo o nosso propósito, conquistando os nossos sonhos, né? E ajudando outras pessoas a também conquistarem os seus sonhos, né? Porque a gente quer evoluir, mas a gente quer que todo mundo, que toda a galera, que todo o nosso povo evolua também. Isso mesmo. Beijo no coração, gente, e até o nosso próximo Lampertcast.